Gente, isso aqui é sério. Presta bem atenção no que eu vou compartilhar com você neste exato momento. Obrigatoriamente, eu não vou dizer deveria, eu vou dizer obrigatoriamente, todo adventista precisa conhecer sobre a doutrina do santuário. Você sabia que ainda tem muitos adventistas que não conhecem sobre a doutrina do santuário? Pois é isso mesmo. Olha só, a expiação no Antigo Testamento era algo muito interessante. E o que é mais interessante é o que eu quero compartilhar com você aqui neste exato momento, com o pastor Reinaldo Siqueira. Gente, se você acha que o camarada, após o camarada levar o animal lá para morrer, fazer o sacrifício, ele, depois do pecado dele ter sido perdoado, intercessão ali na vida dele, ele saía assim? Claro que saía. Mas já existia um outro processo após os rituais que aconteciam ali dentro. E você precisa saber que processo é esse. Irmãos, eu vou soltar aqui o vídeo para que você possa acompanhar esta pequena mensagem com o pastor Reinaldo Siqueira, tá bom? E eu vou deixar aqui, ó, para que você possa conhecer de fato como é ou como que era que funcionava os rituais ou o processo da expiação lá no Antigo Testamento. Você precisa conhecer, mas só que antes, fica nesse vídeo até o final para que você possa ter uma noção que o negócio era complicado. E dentro desse processo do ritual, tem um que é culpado por tudo o que vinha acontecendo. Tá bom? Então fica no vídeo até o final, eu já vou soltar aí a mensagem com você neste exato momento, tá bom? Que Deus te abençoe. Só lembrando, o link da mensagem completa está aqui para que você possa ter uma noção de todo o processo do ritual da expiação. Acompanhe aí. E aí vem esse detalhe interessante do texto bíblico do ritual do santuário. Porque agora, depois de ter terminado o processo de expiação, vem o ritual do bode para Azazel. Então, vejam, o ritual foi terminado. Agora vem o ritual do bode para Azazel, que se encontra nos versos 20 a 22. Vamos ler? Então, bode para Azazel, 20 para 22. Então, nós lemos aqui. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação, nota, a expiação foi terminada. Acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, hein? E diz aí, né? Então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem disposto para isto. Hein? Assim, verso 22, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem o soltará, o bode, no deserto. Então, esta é a realidade do bode para Azazel. Ele não morria, mas no final do processo, o sacerdote pegava este bode ali no pátio do santuário, botava ambas as mãos sobre a cabeça desse bode, confessava todos os pecados do povo de Israel, e o bode, então, era dado a um homem designado para isto, que levava os pecados do povo de Israel para fora da congregação. E era esse bode levado ao deserto, e ali ele era solto. Okay? Ele foi levado, o bode, para Azazel. Como está no texto bíblico. Levará o bode para Azazel. Okay? E aí algo interessante, mas ainda nessa sequência, porque o ritual ainda não acabou. Agora já foi embora, não acabou. Depois de fazer isto, o texto bíblico diz que o próximo passo era o sacerdote ir, tirar as vestes brancas, se lavar em água para se purificar, vestir as vestes
suas vestes de sumo sacerdote, agora sim, botava a veste toda colorida, com a estola, com as pedras, com durim, tumim, com tudo. E aí ele saía e oferecia. Lembra, nós tínhamos 2 carneiros, que até agora não foram sacrificados. E a primeira coisa que vai fazer é oferecer os 2 carneiros em holocausto, um por si e por sua família, outro pelo povo de Israel. Imediatamente terminado o processo, a primeira coisa que ele tinha de fazer era oferecer um holocausto por si e pelo povo de Israel. Isso está no texto de Levíticos, capítulo 16, versos 23 a 25. Levíticos, capítulo, então ali, 16, verso 23 a 25. Okay? Então está ali, você pode acompanhar também na tela, nos diz ali no capítulo 23 e 25. Okay? Notem, depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, porá suas vestes, as vestes do sumo sacerdote, então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aí você terminou ali este processo de sacrifícios, okay? Com a oferta dos 2 carneiros e com a gordura da oferta do pecado dele e do povo, que era queimado ali. Então, na parte final, nós temos 2 momentos, que é o destino ou a purificação do indivíduo que levou o bode para o deserto, nos diz o verso 26, aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, isto fora do arraial. Ele tinha de levar, ao voltar não podia entrar. Ele tinha de banhar-se e lavar-se fora do arraial, para poder entrar no arraial. Diz assim o texto bíblico, né? Ele lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então este é o momento do indivíduo que levou o bode para o deserto. E por último, e este é o final mesmo da cerimônia, você tinha de lidar com com as carcaças dos animais que foram oferecidos. O holocausto, os carneiros, você não precisava lidar com isso, porque o holocausto é um sacrifício que todo animal é queimado sobre o altar. Mas o sacrifício para o pecado era queimado só a parte de gordura dele. A carcaça, o corpo dele, a pele, os excrementos, o resto do animal não se queimava. Hein? Só a parte da gordura. Hein? Então o que viria a fazer? Diz ali, então por último, nós vemos este relato, não é? Da parte, 7ª parte, que termina o processo, diz, versos 27 em diante, nos diz assim, lá em Levíticos 16, mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém as suas peles e sua carne e seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lá fora do arraial, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. E aí terminou o ritual do dia da expiação. Isso tomava todo dia. Hein? Todo dia. Até o final do dia, quando então o povo estava agora com seus pecados expiados e começava um novo ciclo litúrgico anual dentro do santuário. Hein? Então este basicamente, pastor Gilson, nos convidou aqui, pastor Gilson, isto é a parte. Mas nós temos algumas lições que gostaríamos de tirar aqui. Há aplicações mais importantes aqui. Hein? Importantes lições que eu gostaria de chamar a atenção para vocês e que seguirá o nosso estudo, pastor Gilson. Hein? Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês
que todo este ritual do santuário nos fala sobre a gravidade e complexidade da realidade chamada pecado. Muitas vezes nós pensamos que o pecado é uma coisa simples. É simplesmente um ato que a gente faz e que na hora que Deus me perdoa, está tudo ok. Não está. Não está. Uma vez que se comete pecado no universo, o pecado não desaparece tão simplesmente assim. Você veja isso, o indivíduo pecou, ele foi ao santuário, confessou o seu pecado sobre o animalzinho, ele saiu perdoado, mas diz que a contaminação do pecado foi passada para o sacerdote e para o santuário, através do sacrifício. Está ali. A realidade está ali. E assim era durante todo o ano. E isso era uma realidade tão complexa, quer dizer, não é uma situação, pequei, perdão, Senhor, acabou. Não. Pecou? Isso custa a vida. Para você ter perdão, é sangue. Morte. Não existe perdão de pecados sem morte. Isto é impossível. Mas só foi um caso tão pequeno. Morte. O ritual do santuário nos ensina que o pecado é grave. E a única maneira de você ter perdão é através de sangue, de morte. Mas a morte deste animalzinho, que tem um grande simbolismo, que nós vamos estudar, voltar a relembrar aqui na nossa vigília, não é? Porque não é o animalzinho no final que trazia perdão. Todo o contexto ali do Antigo Testamento mostra que esse animalzinho mostrava o Messias que um dia haveria de vir. Para perdão de pecados, morte, sangue. Mas mesmo a morte e o sangue do sacrifício substitutivo não resolveu ainda com o pecado, ele desapareceu do universo. Não. A realidade está ali. O santuário está ali, contaminado. Você tem de lidar com isto. E o curioso é que a única maneira de final lidar com isto, porque tem expiação, mesmo o indivíduo perdoado, olha só, o indivíduo perdoado, ele tinha de ser expiado novamente, no dia da expiação. Veja, está num negócio complexo. E dizem, quem não jejuasse naquele dia, quem não afligisse a sua alma, seria cortado no meio do povo. Mas eu já confessei um pecado, por que eu vou lá? Não, você tem de ir. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Mas uma vez que foi purificado o santuário desses pecados do povo, que levaram ali, contaminaram o sacerdote, contaminaram o santuário, contaminaram tudo, o pecado ainda não desapareceu. Ele tem de ser tirado do meio da congregação pelo bode para Azazel. E só assim o pecado era eliminado do meio do povo. Antes, o pecado podia ser perdoado, expiado, mas a eliminação do pecado era só através, quando tirava o bode para Azazel, levava isto para fora. Aí o pecado era finalmente, totalmente eliminado. Não a culpa do pecado, já tinha perdoado. Para o povo, para o sacerdote. Mas havia uma realidade complexa. Muito complexa. O pecado não desaparece com a sua confissão e nem com o seu perdão. Ele envolve todo um processo no universo que nós vamos estudar aqui, a fim de lidar com a realidade e as consequências do pecado. Ele é perdoado, você foi perdoado pelo sangue de Cristo, Deus não se lembra mais desses pecados ao seu favor, mas esta realidade que nós provocamos traz toda uma necessidade que está muito além simplesmente de confissão e perdão. Isto é interessante, o ritual do santuário fala sobre isto. E o modo
que Deus lida com isso também é extraordinário. Veja que o santuário, ele representa este meio de solução de Deus provido, que Deus proveu para o problema do pecado, que é expiação. Temos o santuário, temos o sacrifício, o sangue, temos o sacerdote, temos tempo. Cada dia havia um ritual sendo feito no santuário a favor do pecador, para trazer perdão para os seus pecados e para que ele pudesse continuar a existir diante de Deus. Isso é uma realidade, gente. Um pecador não pode existir diante do Deus Santo. A única maneira que um pecador pode continuar a existir diante de Deus é a propiciação, a expiação que Deus oferece. Somente assim. E Deus, na sua misericórdia, porque tem muita gente que não conhece isto, mas é o sangue de Cristo que dá direito para você viver diante de Deus. Tem muito pagão que não conhece isto, mas é o sangue de Cristo que dá direito para o pagão existir diante de Deus. Não há como ser humano existir diante do Deus Santo, no universo criado por Deus, sendo ele pecador, a não ser pelos méritos daquele Cordeiro de Deus que se ofereceu para nós termos essa possibilidade. E isto tudo é realidade do santuário. Agora, tem gente que existe diante de Deus e não aceita essa propiciação. Aí o tempo de graça que Deus dá, um dia chegará ao fim. Porque nós vivemos nesse tempo de tolerância e de graça, de oportunidade de conhecer, oportunidade de ter perdão. Mas muita gente não aceita e Deus não força isto. Mas o ritual do santuário mostra todos estes detalhes. E é algo extraordinário. E por último, aí algo interessante, e terminamos o nosso estudo aqui. Existe um culpado. Mesmo depois da expiação, mesmo depois de cordeiro, mesmo depois de sacerdote, existe um culpado. E este culpado, no texto bíblico, se chama Azazel. Uma vez, estando lá no nosso seminário, lá em Engenheiro Coelho, nós tivemos um colega, um pastor, que estava fazendo o seu programa de doutorado. E daí, a tese de doutorado dele era um estudo sobre o bode para Azazel. E ele chegou e me abordou assim: ô Reinaldo, tudo bem? Eu falei assim: tudo bem, como é você, meu amigo? Tá? Rapaz, eu estou aqui pesquisando, e o meu trabalho é o seguinte: muitas igrejas, elas nos condenam, falando que foram os adventistas do sétimo dia que inventaram essa história de que o bode para Azazel representa Satanás, em vez de representar Jesus. E ele diz: se eu encontrasse alguém antes dos adventistas que defendesse essa ideia, seria uma maravilha. Você me ajuda? Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos entrar na biblioteca. Entramos na biblioteca. Vamos olhar o dicionário bíblico mais famoso no mundo teológico que existe, chamado Anchor Bible Dictionary. O dicionário bíblico da Anchor. Este não é um dicionário adventista. Os autores que escreveram esse dicionário não são adventistas, mas é o mais conceituado academicamente dicionário da Bíblia em todo o mundo. É o top do mundo. Assim, vamos primeiro olhar lá. E vamos olhar o verbete Azazel. E aí, quando nós olhamos lá, nós encontramos esta citação que eu aqui traduzi e abreviei. A citação diz assim, lá no Anchor Bible, na página 536 do volume 1, no verbete Azazel. Ela diz: o significado do termo Azazel não é totalmente claro. Vocês conhecem que é um termo difícil. As principais interpretações são, e ele vai listar 4 interpretações que são as principais. Okay? Primeiro, é o nome de um demônio. E aí ele vai citar algumas fontes, alguns autores que defendem isto. Depois, segundo, é uma designação geográfica, significando algo como um precipício, um barranco, assim, bem profundo. Hein? Terceiro, é um substantivo abstrato, significando destruição ou remoção total.
Então, representa a ideia de remoção de pecados. Então, bode para remoção, seria isso. Okay? Quarto, é uma palavra composta dos termos es, que no hebraico quer dizer bode, e ozel, que quer dizer que vai embora, que é enviado. E seria uma descrição do bode que é enviado. E assim ele é traduzido na Septuaginta e na Vulgata, e dessa interpretação que aparece na Septuaginta, que a Bíblia é o Antigo Testamento em grego, na primeira versão, e a Vulgata, que é para o latim, vem a palavra bode emissário. Então, vê, a palavra que nós temos aqui na Bíblia, bode emissário, vem dessa interpretação de que é um bode que vai embora. Es ozel. E aí ele continua, porque ele dá as partes, daí ele diz o seguinte, veja que interessante, lembrando que isto é um dicionário não adventista. É um dicionário top acadêmico a nível de teologia. Diz, destes 4 pontos de vista, a compreensão de Azazel como um epíteto de uma personalidade demoníaca é a mais razoável. As principais evidências são, e aí eu resumi as evidências. Primeiro ele diz, Levítico 16, 8 diz que um bode estava sendo para o Senhor, para Yahweh. E diz, e o segundo bode para Azazel, e usa a mesma preposição para. E ele diz, o primeiro é para uma referência a um ser sobrenatural, Yahweh, Deus. Então, o para do segundo é também para um outro ser sobrenatural. Existe correspondência na terminologia. Segundo, o bode para Azazel era enviado ao deserto, que na Bíblia é um lugar usualmente considerado como a moradia dos demônios. E aparece em Isaías, ele cita aqui Isaías, Levíticos, e a tradição judaica, o livro de Tobit, e no Novo Testamento, Mateus, capítulo 12, verso 43. Okay? E quarto, okay? E último, diz aqui, na literatura pseudoepígrafa, ou seja, a literatura antiga, mas não bíblica, a literatura judaica, que havia na antiguidade, que representa a interpretação no meio judaico cerca de 200 anos antes de Cristo até 100 anos no primeiro século. Mais ou menos aí. 200 antes de Cristo até 100 anos aí, no início do nosso século. Nessa literatura judaica, Azazel aparece sempre como sendo um ser plenamente demoníaco. Ou seja, e aí cita, primeiro Enoque, vários capítulos, Apocalipse de Abraão, vários capítulos também. Isso quer dizer que a compreensão de que Azazel representa um ser demoníaco não é uma invenção adventista do 7º dia. Ela vem desde antes de Cristo e é a mais comum na literatura judaica antiga, antes de Cristo e do 1º século. Portanto, nós, como cristãos adventistas, ao entendermos isto, nós não estamos inventando algo novo. Nós estamos dentro da linha de interpretação das mais antigas, acerca desta realidade sobre Azazel. Existe um culpado, e este culpado um dia levará a culpa e responsabilidade de todos os pecados que foram expiados. Culpa dos pecados, hein? E da todo o processo que foi feito através do plano da redenção para aqueles que tiveram seu pecado perdoado, confessado e expiado pelo ministério do santuário. E nós iremos estudar isto profundamente na nossa vigília. Muito bem, que Deus ele te abençoe. Lembrando que o link está aqui, tá bom? Eu vou deixar nos comentários, porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade
de encontrar o link aqui na descrição do vídeo. Se você for analisar, por exemplo, abaixo do título, tem um nome mais, um nomezinho mais, bem pequenininho, você clica nele, você vai encontrar essa descrição aí e automaticamente você vai encontrar o link, tá bom? Então que Deus ele te abençoe de forma especial. Eu espero que você acompanhe o restante do vídeo aqui, na verdade, a mensagem na íntegra, por completo, tá bom? Que Deus ele te abençoe de forma especial.